Fala, turminha do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Galera, hoje nós vamos falar sobre o mercantilismo, mas o que danado é isso, mercantilismo? Porém, antes de mais nada, vale salientar que os portugueses, principalmente os países ibéricos, lembra aqui, ó, Portugal e Espanha, já partiram para a sua atividade comercial marítima. Por exemplo, os portugueses já haviam circunnavegado o continente africano, estabelecido contatos comerciais com as Índias Orientais. Vasco da Gama, aquele danado, chegou lá nas Índias Orientais em busca das especiarias. E também os espanhóis, em 1492, Cristóvão Colombo saiu daqui do porto de Palos, na Espanha, e acabou encontrando o que, galera? O Novo Mundo. Novo Mundo para os espanhóis, né? Porque nestas áreas aqui já moravam pessoas, civilizações, como as populações ameríndias, também chamadas de povos pré-colombianos. Ok, pessoal? Então, os estados europeus, outros estados europeus, como a França e a Inglaterra, também vão querer se lançar ao mar, mas eles só conseguem isso depois de terem consolidado as suas monarquias nacionais. Então, o que vem a ser o mercantilismo? Galera, mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que predominou lá na Europa entre os séculos XV ao XVIII. Entenderam? Então, cada estado monárquico europeu, pessoal, vai criar o seu método para desenvolver ainda mais o seu capitalismo comercial, ok? Então, por exemplo, vamos analisar algumas práticas mercantilistas. A primeira delas é o básico, a intervenção do Estado na economia. Ou seja, o rei, o absoluto, ele vai interferir nos negócios da economia do seu estado. Então ocorre o quê? Uma intervenção do Estado na economia. Objetivo, obtenção do lucro. Objetivo, obtenção de riqueza do Estado. Beleza, galera? Uma outra prática mercantilista é a balança comercial favorável. Lembre-se, nós estamos desenvolvendo o capitalismo comercial. Então, esses estados europeus do século XV ao XVIII estão buscando mecanismos para o fortalecimento econômico do Estado. Então, o que vem a ser a balança comercial favorável? Vem a ser o seguinte, que o Estado deveria manter a sua economia sempre em superávit. Se liga aqui nessa palavra, galera. Aqui, ó, superávit. Exemplo dos portugueses, eles compravam as especiarias lá no Oriente baratas, e vendiam mais caras na Europa. Então, esse lucro obtido pelos portugueses tornou a sua balança comercial favorável, ok? Superávit. A partir do momento que o Estado começa a vender menos, por exemplo, especiarias e comprar mais produtos, ou seja, outros produtos, a sua balança comercial favorável não vai ficar em superávit, ela vai ficar em déficit. Beleza, galera? A outra prática mercantilista utilizada pelos espanhóis, mas não somente pelos espanhóis, os portugueses também vão usar lá no século XVIII, foi o metalismo. Então, o que consistia o metalismo? Acumular metais preciosos. Os espanhóis, ao chegarem no Novo Mundo, encontraram grandes civilizações que já trabalhavam com os metais. Estão vendo aqui os nossos amigos astecas, os incas lá do Peru. Então, esses incas e astecas serão obrigados a trabalhar para os espanhóis, extraindo esses minérios da terra e entregando a eles. E esses metais preciosos serão levados para a Espanha. Então, nós temos aí a prática do metalismo. A outra seria o colonialismo, utilizado por todos os países europeus. Então, a ideia era colonizar uma terra, explorar a terra americana ou africana, ou lá mesmo na Ásia e Oceania, e extrair todo o seu tipo de matéria-prima. Então, a obrigação do colonialismo era, as colônias forneceriam matérias-primas e os estados europeus forneceriam às colônias produtos manufaturados. Observe o nosso esquema aqui, ó. Colônia, metrópole. Olha o meu dedo. Colônia exporta matéria-prima, metrópole exporta produtos manufaturados. Ok? Então, quem sempre vai sair ganhando, pessoal, nesse processo é o Estado, ou seja, a metrópole. No caso do Brasil, os portugueses descobrem o Brasil.
tá bom? Então o Brasil vai ser explorado, colonizado pelos espanhóis. A outra prática mercantilista, nós temos aí o comercialismo, bastante utilizado pelos ingleses. O que os ingleses fizeram? Vai ter um cara, pessoal, chamado de Oliver Cromwell. Ele assumiu o governo inglês e instituiu os atos de navegação. Então, todo produto exportado ou importado pela Inglaterra deveriam ser transportados em navios ingleses. Então, isso estimulou bastante as manufaturas de tecidos ingleses. Isso estimulou, por exemplo, a construção de navios para os ingleses exportarem seus tecidos ao mundo. Eles vão vestir o mundo, galera. A outra prática mercantilista é o industrialismo ou cobertismo. Mas por que, professor, cobertismo? Por causa de um economista francês, ministro das Finanças francês, chamado de Colbert. Então esse cara, ele idealizou a seguinte situação, que o governo francês, lá do século XVII, ele deveria o quê? Estimular as exportações de manufaturas de luxo, ok? Vidro, tecidos de luxo, as roupas da corte francesa, por exemplo, vai ser exportada para as outras monarquias, contribuindo para o quê? Para o acúmulo de riqueza do Estado francês. Então, daí nós temos o industrialismo ou colbertismo. Ok, pessoal? Então, nós falamos aí hoje do que é o mercantilismo e das suas práticas mercantilistas. Espero que tenham compreendido. Faço a lista de exercícios e até uma próxima.